Olá, boa noite. Nunca é tarde para ganhar uma família. Hoje o Panorama fala da expectativa das crianças mais velhas que ainda aguardam adoção. Saiba como é a vida nos abrigos públicos e conheça iniciativas que facilitam a aproximação entre os pais que desejam adotar e futuros filhos. Ganhar um lar nem sempre é um processo fácil, é longo, complicado. Mas para as crianças mais velhas, vítimas de negligência, abandono, maus tratos e até exploração sexual, o caminho é ainda mais difícil. Uma realidade que se reflete nos abrigos residenciais mantidos pela Fundação de Assistência Social e Cidadania da Prefeitura de Porto Alegre. Neste abrigo da prefeitura estão acolhidas 50 crianças. A mais nova é um bebê de apenas 17 dias. O local é a porta de entrada de todos os menores, encaminhados na sua maioria pelo Conselho Tutelar. Depois, eles são direcionados para uma das 11 casas mantidas pelo município. Os motivos para tirá-los da convivência com os pais são vários. Na verdade, elas estão aqui em função dos seus pais, né? Diversas maneiras que elas entram para cá, pode ser pelos pais estar cumprindo penas, pode ser por vulnerabilidades de toda a natureza, a prostituição, por todas as vulnerabilidades possíveis. As crianças só são encaminhadas para adoção depois que todas as possibilidades de reintegração com a família foram esgotadas. O nosso trabalho é de revínculo, né, delas com as suas famílias, que por estarem aqui no abrigo naquele momento que foram encontradas, não podem retornar, mas com a permissão do juizado e trabalhando para elas voltar, a gente faz as tentativas através de família, ou da própria família, ou família extensa, né, desde que estejam preparados para receber essas crianças. Voltar para casa é o que Thalita, de 6 anos, mais deseja. Tu gosta de estar aqui? Mais ou menos. Eu queria ficar lá na minha mãe. O sentimento de Raíssa, de 8 anos, não é diferente. Tu gosta de morar aqui? Um pouco, né? Por que um pouco? Porque eu sinto falta da minha mãe. Atualmente, cerca de 800 crianças e adolescentes vivem em abrigos de Porto Alegre, à espera de proteção e afeto familiar. O total de pais registrados no Cadastro Nacional de Adoção é 8 vezes maior do que o número de crianças e adolescentes à espera de uma família. Mas então, por que os abrigos continuam cheios? O problema é que a maioria quer adotar bebês de até uns 2 anos. Enquanto isso, muitas crianças mais velhas ficam sem lar. Mas tem gente disposta a mudar essa realidade. São pessoas como o nosso entrevistado de hoje, Nilson Ayala Queiroz. Ele é analista de sistemas e adotou uma dupla de irmãos de 4 e 7 anos. Depois, ainda teve a ideia de criar um aplicativo que estimula a adoção de crianças e adolescentes fora do padrão mais procurado, né, Nilson? Boa noite para você. Boa noite. Como é que surgiu essa ideia e como funciona esse aplicativo? Essa ideia surgiu, talvez contextualizando, de 3 formas, né? 3 pontos principais. O primeiro ponto foi, logo que eu fui fazer a ficha de adoção, como pai, para ser pai adotivo, tinha as perguntas ali, até 2 anos, eu perguntei para minha esposa, pô, é difícil mesmo a gente com o primeiro filho ser mais de 2 anos. Irmãos, pô, um já dá trabalho, imagina 2, né? Como é que a gente vai fazer? A gente está iniciando. O segundo ponto foi quando eu fui lá no abrigo, né, buscar eles para serem meus filhos, né? E estava lá o preto e tudo mais, e de repente chegou todas as crianças que estavam lá e os adolescentes, e chegou um adolescente mais velho para mim e disse, com 15, 16 anos mais ou menos, né? E disse assim, tu vai ser pai do Yuri? E eu me assustei com aquilo e disse assim, olha, eu vou tentar ser pai dele, né? E aquilo me marcou muito, porque ele era um adolescente de 15, 16 anos, já é mais difícil. Me pareceu que ele saiu triste daquela indagação que ele fez, né? E o terceiro momento foi, a partir do momento que eu trabalho há 30 anos já com tecnologia, né? Eu fui mexer no meu celular, fui procurar um aplicativo para ter outras informações sobre adoção e tudo mais. E quando eu fui olhar, não tinha nada sobre adoção humana, tinha muita coisa sobre adoção de pets, cachorrinho, gatinho, e tinha uns montes. E eu queria informações sobre isso.
30 anos na área de tecnologia me fez pensar isso. Pô, o mundo está mudando, transformação digital está aí, está mudando tudo. Como é que a gente não pode ter num celular, que a gente não esquece em casa, tu esquece a tua carteira, mas não esquece o celular, difícil, não volta, né? Como é que a gente pode fazer isso, né? Então, foi daí que nasceu a ideia. E esse aplicativo ele é parecido com aqueles de relacionamento? Como funciona? Sim, isso é um ponto muito importante que tu fala, porque o relacionamento é que é o fundamento. Ele em si, ele não faz a adoção é depois. Então, ele em si, ele faz uma aproximação, ele faz o que se chama de match. Quando tu entra num sistema desses, e hoje em dia a tecnologia está nos ajudando bastante, quando tu vai ver um filme dele jogando um futebol, dele desenhando alguma coisa, tocando uma música, e não uma coisa fria, numa planilha, por um acaso, um nome só, tu começa já a te relacionar. E dali, tu fica apaixonada, e aí cresce o amor para te ter um filho, né? Porque a ideia toda é permitir que os pais possam quebrar um pouquinho essa ideia inicial de que tem que ser um bebê, possam se encantar aí com outras crianças, né? Como aconteceu com o Yuri. Isso mesmo que aconteceu. E Yuri, como é que foi pra ti quando você conheceu o teu pai? Pra mim foi tipo uma coisa mais nova, inovadora, por causa que eles conseguiriam me dar tipo o mesmo amor ou até mais do que eles me dão, agora eles me dão muito amor. E também eles conseguem, tipo, me dar vão conseguir me dar um melhor futuro do que a minha outra família conseguiria dar. E você já tinha essa preocupação de repente, por ter um pouquinho mais de idade, não conseguir uma família? Você pensava nisso na época? Não pensava muito nisso. Nunca parei para pensar nisso. Que bom. E você está com um livro na mão. Que livro é esse, Nilson? Esse livro, na realidade, o aplicativo faz parte de um projeto que se chama Projeto Pais de Coração. A primeira coisa que a gente fez foi lançar o livro. E é em parceria com o Tribunal de Justiça também? O aplicativo, sim, não só em parceria com o Tribunal de Justiça, como o Ministério Público e principalmente com a AGES, que é a área de tecnologia da PUC, né? A Faculdade de Tecnologia, onde o amigo Eduardo Arruda, lá, que desenvolveu em 2 semestres com os alunos dele o aplicativo como um todo. E ele né? já está disponível? Quem que pode usar essa ferramenta? Ele não está disponível, ele já foi colocado na mão do Tribunal de Justiça, foi desenvolvido pela PUC e colocado na mão do Tribunal de Justiça, que agora está adequando todo o seu sistema ao próprio aplicativo. A partir disso, eles têm colocado para nós, a gente tem conversado com eles e tudo, acredito. A gurizada lá de desenvolvimento de sistemas é muito boa do Tribunal de Justiça. Acredito que no primeiro semestre ainda de 2018 aconteça isso, né? Está quase saindo, então. Está quase saindo e o que tu falasse, né? O principal é a paixão que tu vai acontecer e depois tu vai criar um amor e dali talvez saia uma coisa maravilhosa para todos nós, que é a família, né? Yuri, para ti, o que a família representa hoje e poder ficar também convivendo aí com seu irmão que foi adotado junto, né? Sim, a família para mim representa, tipo, 2 ou mais pessoas que te dão amor, carinho, que fariam tudo que uma família... não é que fariam tudo. Eles te dão amor, carinho, e isso já é o bastante para tu ser feliz. Legal, então desejo que o caminho de você seja de muita alegria, muito amor e que esse projeto Renda Frutos ajude outras pessoas também a pensar com mais carinho na adoção tardia, tá Isso. certo? Muito obrigado. Gente que agradece, uma boa noite, até a próxima. Igualmente. E parabéns. Obrigado. Tchau. Obrigada, tchau. Bom, e além do aplicativo idealizado pelo Nilson, existem outros projetos que buscam incentivar a adoção de crianças e adolescentes um pouquinho mais velhos. O Tribunal de Justiça, por exemplo, oferece cursos para mostrar a importância desse gesto. E a nossa equipe foi conhecer uma pessoa adotada que compreendeu o valor da família e agora está ajudando outros jovens a conquistar o afeto dos interessados. Quando olha bem, para o passado, adorei. Simone lembra de uma infância feliz, que só começou quando ela foi adotada aos 3 anos. Eu tive apoio total de uma família que não só apoiava em termos de educação, mas amor, autoestima, que apoiou todos os meus sonhos, a construção de todos eles, ainda apoia, eu mesmo já sendo maior de idade. Então foi uma infância que eu recebi eu tive todas as oportunidades para um desenvolvimento tanto saudável do ponto de vista físico quanto psicológico. Filhos de pais dependentes de álcool, 2 dos seus irmãos mais novos também foram adotados. Mas o mais velho foi para um abrigo e teve uma vida bem diferente. Ele tinha em torno de 10, 11 anos
E exatamente por ele ter a cidade um pouco maior do que os mais novos, ele tinha muito mais dificuldade de ser adotado, ele não foi. Ele acabou crescendo em abrigos, ele trabalha, enfim, mas quando eu converso com ele, eu sinto que ele tem uma certa fragilidade de lidar com questões emocionais, né? Ele não foi tão bem preparado para enfrentar o mundo. Pais à procura de filhos, crianças que precisam de uma família. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o número de adultos interessados em adotar é muito maior do que o número de crianças que esperam nos abrigos. Mas então por que essa conta não fecha? Porque assim como o irmão da Simone, muitos não têm o perfil idealizado pelos candidatos a pais. Ela tem a mesma chance de ser problemático como um filho biológico, né? E tu tem, se tu estiver preparado para receber essa criança, saber lidar com o passado e a história dela, as chances de adaptação, a chance de tu ter uma família, enfim, vou dizer, entre aspas, perfeita, é a mesma de um filho biológico. O medo maior é da vivência que essa criança já teve, né? Carregou, dos traumas, de não saber lidar com esses traumas, né? E a gente observa que no momento que a criança ou adolescente ele se sente seguro, seguro do afeto, né, dos pais, esses traumas, eles são, na sua maioria, superados. O Tribunal de Justiça do Estado tem um projeto para tentar convencer quem quer adotar a ampliar o perfil que procura. Das 212 crianças e adolescentes cadastradas, 90% têm mais de 11 anos, 21% alguma doença e 45% têm irmãos que devem ser adotados juntos, como orienta o Estatuto da Criança e do Adolescente. É isso que a gente quer, que as pessoas reflitam, amadureçam a ideia para tomar uma decisão consciente e responsável, porque também nós não queremos que essa criança ou que esse adolescente tenha uma adoção frustrada, né? Então a gente não quer ficar fazendo experiências para ver se vai dar certo. Simone reencontrou os irmãos e iniciou um projeto com comarcas do interior para contar a história de crianças que querem ser adotadas. Melissa é uma das parceiras. Tem crianças que passam 2, 3, 5, 10 anos no abrigo, né? E aí nós vimos que nós gostaríamos de contribuir de alguma forma, né? E como contribuíram? Os vídeos produzidos já ajudaram 2 jovens a encontrar um lar, como a Tayane, que foi adotada aos 15 anos. Com a minha família nova, eu quero um pai e uma mãe que me entenda, que quando eu estiver triste, eles estão junto comigo, que também que quando eles estiverem tristes também eles possam contar comigo e que nas horas mais difíceis a gente pode estar junto.